Nosso Você Bonita, e agora a gente vai para um assunto super bacana, a gente vai entender, né, a respeito das enzimas digestivas. Convidamos ele, que é um grande estudioso, é farmacêutico, é homeopata e que vai dar essa aula. Jamar Terrada, bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Todo na elegância, terno e gravata, né? Sim, a gente cada faz vez o melhor para pelo público. tem que ser não é sempre, verdade? né? Porque aí eles prestam atenção naquilo que às vezes eles não dão tanta atenção, né? Entendi. Só olhar esse rapaz fantasiado, né, de executivo. Voltou todo queimado, que estava em férias, passeando, tomou sol. Então vamos lá, a gente colocou aqui uma ilustração muito bacana, né, pra gente entender da questão alimentar, das enzimas. E já você vai desenhar algo. Não dá spoiler, para todo mundo, né, esperar esse momento que é a grande chave do negócio. Mas vamos entender, né, o que são então essas enzimas digestivas? Bom, assim, primeiro as pessoas não entendem direito o que são enzimas. Enzimas são proteínas que existem no nosso corpo para fazer com que aconteçam as reações metabólicas do nosso corpo normalmente. Tá. Porque as pessoas acham que assim, tu comeu, o alimento já vai ser transformado, vai para a digestão, tem todo um processo, né? E Deus foi muito sábio em criar cada uma desse mecanismo, né? Cada um desses mecanismos. As enzimas, olha só, para o corpo conseguir fazer essa degradação, é muito complicado se não tivesse, se fosse assim por si só. Se eu não utilizasse, se eu não tivesse as enzimas, para o corpo conseguir degradar a alimentação, a gente ia ter que viver em febre, porque para o alimento ser metabolizado, ele vai precisar de uma alta temperatura. Entendi. Então as enzimas, elas diminuem essa energia de metabolização para que a gente consiga fazer degradação do alimento. E a gente sobrecarregaria órgãos por causa disso. E assim, olha que é interessante. Tanto que, se você já pode perceber que se você está febril, tu pode ver que tu não metaboliza tão bem, tu não tem tanta fome, você não consegue, se você comer, você sente, poxa, me deu azia, me deu enjoo. Por quê? Porque você está com déficit dessas enzimas. Até 40, essas enzimas todas as nossas enzimas estão bem. A partir daí já começa a dar uma degradação. Que coisa. Tá? É muito interessante. Porque mexe também com a temperatura. Tudo. E a febre é um processo super importante. Bom, não vou entrar muito aqui em febre, né? Mas assim, assunto para uma próxima pauta. Mas vamos apresentar quais são elas, então? Elas são algumas aqui, tá? Então vamos lá, os meninos vão mostrando aqui, eu vou lendo para vocês e aí você vai explicar. Vamos começar pela amilase. E tem macarrãozinho, tem pão. Depois a gente fala sobre esses alimentos aí. Mas assim, olha só, gente. A gente começa esse processo de transformação do alimento já pela boca. Então, o que eu acho importante desse programa? Eu não quero só dizer assim, olha, isso funciona assim, assim. Eu quero que vocês reflitam sobre a alimentação de vocês hoje. Tá bom. Tá? Primeira coisa, as pessoas hoje não mastigam. E o processo de metabolização do alimento, né, começa já pela boca. Se você não mastigar bem, a saliva tem ali amilases e também tem lisozimas, que também são outras enzimas que acabam matando vírus e bactérias. Então, a saliva tem uma função muito importante. Com a idade, a gente até tem uma diminuição salivar. Então, a gente tem que mastigar bastante, coisa que a gente não faz, a gente não tem paciência. Hoje a gente engole quase inteiro o alimento, mas a gente precisa ter essa mastigação para formar o bolo alimentar. Esse bolo alimentar vai passar no trato, né, digestivo, vai passar pelo esôfago, cai lá no estômago. Quando chegar ali no estômago, o estômago é um balãozinho que ele vai fechar as duas extremidades dele, né, o esfíncter esofágico e o piloro. Nesse balão se joga ali o suco gástrico. O suco gástrico tem junto o ácido clorídrico.
Certo. Imagina, a gente processa quase 4 litros por dia. Então, depois fica aquele balão ali, com, às vezes 4 horas metabolizando aquela comida. Quanto mais difícil essa digestibilidade, mais tempo fica a comida. A questão das proteínas, né, que são as proteases que agem sobre as proteínas, tanto que a gente aqui trouxe aqui a carne, né, a carne bovina, o leite também, tudo isso, quanto a proteína tem uma digestibilidade mais lenta, porque o corpo precisa passar por 2 processos. Entendi. Então a gente tem lá o nosso estômago, que forma, né, forma esse suco gástrico. Quando abre, assim, subiu muito a atividade do ácido clorídrico, o corpo, opa, já pode agora preparar para a vesícula biliar liberar lá a bile, que quando ele abre ali o ducto para sair, né, para continuar o processo, que ali ele forma o quimo. Vocês lembram daquela aulinha chata que a gente não pensar? Bolo alimentar vira quimo, para lá embaixo sair o quilo, né? Tá. Então, quando ele passa nesse tubo, quando vai passando, assim que saiu ali dentro do estômago, ele é altamente ácido, ele chega num pH de 2, né? Super ácido. Até tem uma coisa interessante, as pessoas falam, tu que gosta sobre dietas, né? As pessoas falam muito sobre a dieta do tipo sanguíneo. Sim. E o que seria essa dieta do tipo, não tem nada comprovado, mas o que seria essa dieta? Essa dieta diz assim, ó, que geralmente, não há comprovação ainda científica, tá? Pessoas do tipo A, que é o meu caso, têm um sangue não tão ácido. Então, tem o A, o AB, o B e o O. O O é o sangue mais levemente ácido. Então, essas pessoas que quando tem maior acidez, melhora a degradação. Então, geralmente, pessoas de sangue A têm uma digestibilidade proteica mais lenta. Faz sentido. Tá? Mas eu quero te perguntar um negócio, tem que ser agora, porque eu já liguei um Lé com CRE aqui. Não, é sério, eu vou ler para vocês todas elas. Ó, então tá. Amilase, o que já nos sugere que vai ser a enzima que digere carboidrato. Isso. Lactase, o amido. O amido. O leite, pepsina, carne e lipase, gorduras. Certo? Macronutrientes. Sim. E colocamos o leite aqui. Qual a relação, então, de questões ligadas a alergias e até a sensibilidade ao glúten, como a gente fala muito aqui no Você Bonita, quando a gente pensa nessas enzimas digestivas? Eu vou lá e já volto, você vai me responder daqui a pouquinho. Por quê? Porque quem tem alergia, né, a lactase, quando a pessoa tem uma deficiência de lactase. Tem uma deficiência de lactase, ela pode ter... Para degradar a lactose. A lactose. Então, isso. aí não é alergia, aí sensibilidade. Então, eu vou lá e já volto para você me conta, para a gente amarrar isso com a questão dos celíacos, com a questão das sensibilidades alimentares, porque imagino eu que alguma relação tenha, né? Tem várias perguntas e a gente vai dar tempo, nós vamos falar de tudo aqui, mas vamos lá, já relaciona as enzimas digestivas com as questões ali das sensibilidades alimentares. Tá, bom, gente, assim, ó, obviamente hoje, com essa alimentação tão alterada que a gente tem, tu acaba desequilibrando essas enzimas normalmente no nosso organismo. Uma coisa é você já ter essa questão genética, outra coisa é você adquirir ao longo da vida, né? Então, hábitos ruins impactam diretamente nessa produção enzimática. Mas assim, gente, por que a gente tá... Só para o pessoal de casa entender... quando a gente fala em enzimas, uma coisa é o nosso corpo já produz essas enzimas. Sim. Aí você pode ter uma produção alterada, né, dessas enzimas, você pode fazer uso de produtos, você pode manipular essas enzimas em farmácia de manipulação, existem já outros produtos prontos, para conseguir equilibrar isso no organismo, ou alguns alimentos, quer dizer, alguns não, os alimentos também têm enzimas, alguns alimentos têm algumas enzimas já em maior quantidade, até inclusive eu trouxe aqui alguns que são os campeões, né? O kiwi, o mamão, o brócolis e o abacaxi, tá? O brócolis com a alfa-galactosidase, o abacaxi com a bromelina e o mamão com a papaina, tá? E o kiwi com a pronactina, pronactidina, isso. Enfim, essas enzimas aí, se você não tem, eu não quero fazer uso de enzimas digestivas. Você pode fazer uso na alimentação, colocar na sua alimentação alimentos que contêm uma quantidade maior de enzimas para melhorar essa tua digestibilidade. Mas assim, gente,
A questão é, por exemplo, a questão da intolerância à lactose. Uma coisa é você ser intolerante à lactose, outra coisa é você ter alergia ao leite. Tá? Que é da caseína. Isso. Okay. Então, a alergia vai te dar uma resposta ao leite. A proteína do leite entra em contato com o organismo e vai te dar uma reação alérgica. Isso não tem nada a ver com a questão enzimática. Tá, isso. Já a questão enzimática é quando você não tem a lactase, que você não consegue converter a lactose do leite, né, que é um açúcar, e aí você tem uma resposta. Eu jurei que eu era intolerante à lactose. Não, eu tenho alergia, né? E dá afta, estufamento, né? Tipo, distensão abdominal. Então, mas esse é um ponto. Eu vou já colocar a perguntinha do público. A gente consegue prestar atenção nos sinais do nosso organismo que a produção dessas enzimas não está legal? Gente, isso é tão importante. A gente não dá a devida atenção para as enzimas, tá? E eu acho assim, ó, que eles são... Você sabe o quanto eu sou defensor aqui dos probióticos. Sim. E eu acho que as enzimas digestivas ainda são muito mais importantes que os probióticos. Porque qual que é o objetivo das enzimas? O objetivo é que você degrade bem todo o alimento que você ingerir, tem uma digestibilidade tão positiva que você consegue aproveitar realmente os nutrientes. Entendi. Então, assim, quem poderia fazer o uso... Como tu sabe, como a Carol falou, como que eu sei que eu não... Estou com um problema, principalmente a distensão, né, abdominal, pessoas que arrotam muito, pessoas que têm muito problema de gases, as fezes fétidas, né, que também tem a ver com... Está interligado. E outra coisa, gente, a questão de não absorção total dos alimentos. Por exemplo, você fez lá, né, as suas necessidades, seu número 2, e você observou lá no vaso que está com muita gordura, ou seja, você não degradou bem a gordura, você está com um comprometimento da sua lipase. Entendi. Então, a gente tem que pensar, a gente tem vergonha, acha feio, né, de falar sobre fezes, e não é normal. Às vezes tu convive com uma pessoa que vive arrotando e acha, mas ele é assim. Não, ele tem um problema, assim. E pode estar diretamente ligado exato. às enzimas. Às vezes só uma correção com as enzimas no organismo já muda totalmente o quadro. Olha que legal. Tá? Posso colocar a perguntinha do público? Pode. E que você vai desenhar, né? Vou. Ele já está prontinho ali, ó. Mara, obrigada, um beijo. As enzimas do pâncreas estão elevadas. O que posso fazer? Aproveita e já conta como que a gente descobre os exames, enfim, a parte clínica. Olha, gente, oi Mara, assim, ó, para descobrir, tem vários exames, tá, que se podem fazer, eu não vou citar todos aqui, que são exames muito caros. Mas é óbvio, gente, uma coisa que tu pode prestar muito atenção, que já dá uma alteração assim, enzimática, é a deficiência de B12. Tá. E ninguém pensa sobre isso. Por quê? Porque a vitamina B12, ela está totalmente ligada à questão do fator intrínseco, que é uma proteína que é formada no já pelas células parietais do nosso estômago, que quando libera ali o ácido clorídrico junto, se você está em déficit de ácido clorídrico, está baixo o teu ácido clorídrico, você não consegue metabolizar bem a vitamina B12. Então, às vezes, a pessoa, principalmente os veganos, os vegetarianos, que precisam da vitamina B12, eles acabam, não se preocupam com a questão intestinal, porque às vezes o vegetariano acha assim, eu sou vegetariano, já basta, né? E não muda aquele perfil alimentar, sempre come aqueles mesmos vegetais e tem que fazer uso de todos os grupos, todas as vitaminas, de todas as proteínas, já que você não está fazendo uso de carne. Tá. Né? Mas assim, ó, o que é importante saber? As características, eu acho que com uma boa anamnese já vai te dar uma resposta. Então, assim, primeiro, olhar as suas fezes, ver se são fezes que boiam muito, né, que tem muita gordura ou são muito aerificadas. Quando ela boia, é porque ela está muito aerificada por ação de bactérias e também por causa da questão da gordura. Você não está metabolizando bem. Estufamento abdominal, os arrotos constantes, muitos gases, tudo isso são respostas. E isso é a parte assim que parece, mas tudo bem. Qual que é o problema se eu só estiver com gases? É só para isso enzimas? Não, gente. Tu imagina só,
até depressão, tudo está ligado. Porque é intestino. Porque é intestino. Porque assim, ó, se você não fizer uma boa degradação das tuas proteínas, se teu alimento não for processado, você não vai conseguir converter ele em aminoácidos. Logo, todas as pontes que formam, por exemplo, a serotonina, todos os hormônios do nosso corpo que precisam desse alimento, não vão ser processados. Então, às vezes, você que está fazendo lá um tratamento, eu gosto de ver isso, eu como farmacêutico vejo muito. As pessoas já começam de cara um tratamento, né, para depressão, para ansiedade, para insônia, já com tarja preta, mas esquece totalmente a parte intestinal. Aí essa Podia pessoa, começar pois é, sabe, às vezes assim, poxa, eu arroto pra caramba, eu tenho muitos gases. Quem sabe começa a tratar por aí. Outro problema, os óis, omeprazol, lansoprazol. Olha só, gente, a gente precisa, e os antiácidos, né? Que as pessoas acham que o problema é a acidez. Quanto mais antiácido você tomar, mais omeprazol, os óis em si, você acaba forçando o teu estômago a baixar esse pH. E você não vai ter essa digestão das proteínas, principalmente, são mais difíceis. Quando você não tem essa digestão, você acaba interferindo todo o outro eixo. Então, não é errado você ser ácido. Quanto a pessoa pior se alimenta, com refrigerantes, com gorduras, né? Isso aí tudo influencia a tua formação do ácido clorídrico. Tá. E se tu influencia essa produção, logo vai afetar todas as outras cadeias. Então, o que eu posso, por exemplo, ver como uma resposta a uma alteração enzimática? Depressão, ansiedade, insônia, tudo isso pode ser resposta, que não é aquilo que você está pensando. Ah, é só um estufamento e gases, é para se usar enzimas. Não, elas funcionam para metabolizar, para o teu corpo realmente ter aproveitamento. Tá. Só uma finalização, posso? Diga. Gente, assim, ó, eu como farmacêutico, né, adoro suplementar uma cápsula. Mas se realmente você tivesse bem ajustado as suas enzimas, você não teria necessidade de fazer suplementação, porque tudo quase tu encontra no alimento. Então, se você tem uma digestibilidade perfeita, você não vai ter necessidade de suplementação, de gastar com cápsulas. Mas eu vou deixar uma perguntinha aqui, você me responde já já, e perguntinha do público. Aliás, você quer desenhar daqui a pouquinho? Pode ser. Então tá, a minha pergunta é a seguinte, entendo isso que você falou, mas a gente não tem que comer muito de tudo e aí acabamos ultrapassando as condições calóricas também para garantir, né? E quando entender, né, que está na hora de uma suplementação, porque eu já ouvi que a suplementação também pode dar sintomas dos mesmos que você citou agora. Sim. Vou colocar a perguntinha do público. É uma grande discussão, gente. Precisamos de sempre... Isso aqui é assunto para... precisamos de muitas pautas com ele. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Eliana. Beijo pra você. Quando consumo muita proteína, me sinto estufada. É falta de alguma enzima? Então, ficar aqui do seu ladinho. Ô, Eliana, geralmente, com certeza pode ser, tá, uma deficiência de alguma enzima. Como que a gente corrige isso? Você pode corrigir fazendo uso principalmente da betaína, que é uma enzima bem comum, né? Mas é cloridrato de betaína, tá? Não é betaína isolada, é cloridrato de betaína. Outra enzima são as proteases. As proteases têm a ver com a questão, já são liberadas pelo pâncreas, né? Fala de pâncreas para insulina e glucagon. O pâncreas também produz, ele é responsável pela formação de lipase pancreática, pela ajuda, quase todas as principais a tripsina e a quimiotripsina formadas pelo pâncreas, que são proteases, e elas têm esse papel fundamental na digestão de proteínas. Então, você poderia fazer uso dessas proteases, tá? Que vai ser benéfico. Isso, tá? Vamos lá para o nosso desenho, que já tem mais perguntinha. E a betaína? Bom, gente, o que eu queria desenhar para vocês é o seguinte. Quando a gente tem lá nosso trato digestivo, né, vamos supor aqui, a gente tem aqui nosso tubo, né? E aqui, ele é formado nas paredes pelos enterócitos, tá? Que são as células que ficam coladinhas uma na outra. Tá, no intestino. Então, no intestino. Então, assim, aqui passa o teu alimento, né? Passa aqui o quimo, né? Isso aqui é o intestino delgado. No intestino delgado a gente chama de enterócito e no intestino grosso são os colonócitos. Quando passa o alimento aqui, né? Vamos supor aqui, está passando aqui o teu alimento,
essas cristas, elas têm que encontrarem aqui o alimento para fazer essa absorção. Então, é o seguinte, as enzimas digestivas, elas têm que estar aqui nessas pontinhas aqui, ó, para ajudar nessa degradação do alimento, tá? Além de toda a formação do muco, além dos probióticos, né, todos os lactobacilos que ajudam também nessa questão dessa implementação, dessa absorção. Com a idade, a gente vai diminuindo essas velocidades aqui intestinais. Então, elas vão diminuindo de tamanho. Quanto mais idoso você for e quanto pior a tua alimentação, menor vai ser essas tuas velocidades. Então, vai dificultar o teu processo de absorção. E ainda existe o seguinte, quanto mais trigo, principalmente, aí vem não só os celíacos, mas as pessoas que fazem uso de muito trigo, o trigo acaba também fazendo um distanciamento aqui, ó. E aí a gente tem uma permeabilidade, que todo o alimento que está aqui em cima, eu sou um Picasso, né, gente? Isso aqui tá uma coisa... Bonito, tá bonita lá. Quando o alimento passa por aqui, quanto mais... Isso aqui tem que estar bem fixo, né? Tanto que ela tem essa ligação. Quanto mais idoso você estiver, né? Quanto mais idade e quanto pior a tua alimentação, elas vão se distanciando, essas células aqui, e permitem que todas as toxinas do alimento aqui acabam entrando na tua circulação. E aí que vem a questão das doenças autoimunes. Então, por quê? Porque o teu corpo vai entender que aquilo que entrou, aquela proteína, aquilo que entrou errado, qualquer toxina, e vai atacar com as células de defesa. Entendi. Então, você tem as doenças autoimunes que começam lá pela boca. Então, às vezes, você mudando a alimentação, mastigando com calma, jantando no horário limite, o horário do jantar deveria ser até as 8 horas da noite, né, para dar tempo do corpo fazer toda essa metabolização melhor. Isso aqui se chama leaky gut, tá? Que é a síndrome do intestino permeável. Eu vou colocar só uma perguntinha. Posso? Pode. A diretora vai brigar comigo, professor. Mas o que eu acho só importante a gente dizer o seguinte. Se quanto mais idoso a gente, né, quanto mais velho a gente fica, maior essa permeabilidade que não é legal, tu imagina se você ainda não faz uma alimentação positiva, né, uma alimentação boa. Então você está acabando com o teu corpo. Então, assim, gente, antes de pensar em tomar probióticos, vê como que está essa tua digestibilidade. Vivi perguntou, um beijo, é bom consumir limão para digestão e para absorção dos nutrientes? E já emenda a perguntinha dela, né, com a questão do limão, que eu quero saber o seguinte, quanto menos a gente come de um grupo de alimentos, menos o nosso corpo produz de enzima? Amarra tudo e me responda que temos poucos minutos. Vai lá, faz o gol. Bom, gente, assim, ó, o limão, o vinagre são ácidos que acabam ajudando nessa metabolização. O limão não é uma enzima digestiva, são ácidos que melhoram esse teu perfil, tá? Tanto que existe essa história do água com limão. Já falei aqui uma pauta só sobre água com limão, procurem que vocês vão encontrar. Tá lá no YouTube. Então melhora essa tua digestibilidade, tá? E qual que era a outra questão? Aqui eu te perguntei, se a gente começar a diminuir muito o consumo, por exemplo, quem não come proteína de origem animal, vai ter menos produção de enzima? O corpo é inteligente. O corpo é inteligente, o corpo vai adaptando, entendeu? Só que uma coisa é a questão do meio, outra coisa é a questão genética. Entendi. Por exemplo, lactase. Todo mundo, a gente não nasceu para ter uma lactase muito alta, entendeu? Então, eu evito, as pessoas falam, poxa, mas eu quero fazer uso de lactase. Não faça uso de lactase, não tome leite. Eu entendi, a gente está com uns minutinhos finais. Vou deixar aqui para vocês, @Tejade, para encontrar. A gente pode fazer um segundo momento dessa pauta, porque tem muita coisa interessante para a gente juntar aqui. Acho que é quase só uma introdução até. Tem muita coisa. Você volta, né, meu querido? Claro, com o maior prazer. Obrigada. E a gente volta amanhã, ao vivo, 1 da tarde. Fiquem com Mulheres. Obrigada pela companhia.